graus. Turismo e negócios. Oferecimento Farmácia Líder. Para seu conforto e segurança, peça seu medicamento pela teleentrega da Farmácia Líder, pelo 3282-1100. Farmácia Líder, tradição em cuidar de você. Pois é, né? Esta década começou aí no final de 2019, início de 2020, com a pandemia. Não esqueçamos disso. Eventos extremos estão marcando a passagem desta década, pelo menos o início dela, né? Mas dizem que isso deve perdurar ao longo dos próximos anos. Então, vamos ficar na expectativa de que eventos, até porque já lemos, né, essa notícia, já trouxemos aqui, que especialistas estão prevendo que o nosso clima será dessa maneira, né? Que será o novo normal para o clima, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. E eu li uma notícia essa semana que o Brasil e o Rio Grande do Sul em especial, eles foram, o Brasil e Rio Grande do Sul, respectivamente, tiveram os maiores números, né, de eventos climáticos, de desastres climáticos neste ano. Então nós vamos trazer agora a participação de José Francisco Benetti, que está conosco aqui, para falar sobre esses eventos climáticos, como o vendaval do dia 16 de janeiro, que causou aí um sentimento ambíguo a respeito do papel das árvores nas cidades. E o nosso colaborador que está conosco aqui, ele é técnico em agropecuária, tem licença plena em História, pós-graduado em Agroecologia aplicada e com formações em Bioarquitetura e na área de construções em terra e telhados verdes e políticas locais para o turismo. Paisagista desde 1986. Um observador e pesquisador da natureza desde sempre. Hoje com 45 anos de idade, 28 de profissão. É considerado um dos grandes paisagistas aqui do Brasil, né? Um dos grandes paisagistas brasileiros. Tendo mais de 1000 trabalhos realizados em vários locais do Rio Grande do Sul, mas em especial em Gramado e Canela. José Francisco Benetti, muito bom dia, meu amigo. Como é que você está? Bom dia, Braulio, bom dia, ouvintes. Estou bem, apesar dos pesares, como se diz, né? A gente ainda está no rescaldo desse vendaval aí da semana passada, né? Foi triste ver o resultado de algumas coisas, inclusive árvores que a gente tinha plantado ao longo da trajetória de paisagismo aqui, né? Vindo ao chão, a tentativa de salvar alguns, outros, né? Não teve essa possibilidade, mas dentro do possível, né? Eu acho que ou dentro do que nós merecemos aí, escapamos quase ilesos, né? Tivemos muitos danos materiais, mas por sorte, né? Ou por merecimento, ninguém ficou ferido ou gravemente ferido ou ninguém morreu, enfim, né? E essa é essa pauta da questão da importância das árvores é um assunto que tem sido bastante divulgado na mídia, especialmente aqui, não tanto aqui a nossa questão regional aqui, mas Porto Alegre, que é considerada a capital do Brasil mais arborizada, ela teve uma perda aí já contabilizada de mais de 2.000 árvores. Né? Então é uma quantidade de árvores significativas, mas que faz um certo sentido, considerando que é uma cidade conhecida por essa característica, né? De ter muitos exemplares arbóreos, tanto na arborização urbana quanto nas áreas públicas, né? De parques e praças. E nós aqui na Serra, né? Tivemos esse evento climático extremo, né? Eu diria que quase comparável ao que aconteceu em 2014, quando, né, vamos dizer assim, se quase que chegou a um consenso, né, de que teria sido um tornado, né? E muito provavelmente dessa vez também,
Pela né? característica, né? Pela Ele característica fez um caminho, de né? torção e pela característica de torção das árvores, Exatamente, assim, né? é. Então teve lugares em que árvores caíram em uma direção, ou assim, questão de poucos metros, né? Árvores caíram em direções opostas, né? Então quer dizer que um tufão, um vento forte não teria causado, teria derrubado todas as árvores numa direção apenas, né? E aí ele teria e não feito um caminho, né? Como aconteceu. Isso. Teve, por exemplo, árvores que estavam do lado e que não caíram, né? Exato. Então ele passou efetivamente, foi fazendo um caminho. Isso. E retorcendo as árvores. E essa característica, ou esses eventos climáticos, embora possa se dizer que eles vão acontecer ou estejam acontecendo com uma frequência maior, eles não são novos, né? Sempre existiram. Sim. Isso faz parte de um processo de renovação, de reciclagem da própria natureza. Sim. E hoje, obviamente, que tem fatores que fazem com que haja uma divulgação muito maior, que é o fato das pessoas estarem com uma câmera e uma filmadora na mão. Praticamente todas as pessoas têm um celular e registram esses fatos e publicam esses fatos instantaneamente, né? Então, se tem muito mais conhecimento disso. Mas que o que acontece. chama atenção, Benitinho, é que eles têm acontecido com mais frequência. A gente sabe que existem ciclos, né, em que esse tipo de evento ele acaba acontecendo, mas de forma mais espaçada. A gente tem visto agora que num curto espaço de tempo a gente tem passado por eventos extremos, né, Benito? Isso que preocupa. Não é o fato de eles acontecerem, porque, como você disse, a natureza sempre se renova e esses eventos climáticos ou geológicos também, ou outro tipo de evento, eles acabam se dando, né, ao longo da história da humanidade de forma cíclica. Porém, agora a gente tem visto repetidamente, num curto espaço de tempo. Isso preocupa, né? Fica bastante. E um fator muito importante, que é o segundo ponto que eu abordaria, que é a questão de que quando esses eventos acontecem numa área rural, né, ou ainda preservada, desabitada, né, isso é menos perceptível. Claro. Mas quando acontece numa zona urbana, né, os impactos são muito maiores, claro, né, e obviamente muito mais gente é afetada e muito mais gente divulga isso também, né? Então eu lembro que logo depois de 2014, quando houve o vendaval aqui, o tornado, o meu pai relatou que na década de 70, final da década de 60, início da década de 70, aconteceu um fenômeno com essas características aqui no interior de Canela. E a escola onde ele estudava foi totalmente destelhada, destruída, né? E coisa de 5 anos depois, quando eles estavam fazendo uma roçada, que era, vamos dizer, tradicional, né? De tempos em tempos faziam roças em lugares onde era capoeira, né? Então, ao fazer o descapoeiramento, eles encontraram cadeiras dessa escola, né? Isso a mais de 1 quilômetro de distância. É mais de 1 quilômetro de distância de onde era a escola, né? Que foi reconstruída. E então, assim, que esses fatos são recorrentes. A frequência deles, muito difícil de precisar, até porque em áreas remotas não são nem percebidos, né? Muito menos registrados. Mas, como eu disse, quando ele impacta a zona urbana, né, ele adquire dimensões e características e vamos dizer assim, prejuízos, né, muito maiores, né? Então, o que é possível observar ou relatar? Vamos dizer, no primeiro momento, acho importantíssimo que tudo aquilo que acontece na vida da gente, enfim, que a gente presencia, sirva para o aprendizado, né? Não para um pré-julgamento, mas para um aprendizado. A observação desses dois fenômenos de 2014 e desse outro agora, 2024, 10 anos de intervalo, né, que foram os primeiros em que eu presenciei em zona urbana, né, e com um olhar, vamos dizer, apontado para essa questão paisagística, né, de quais são os efeitos disso sobre a vegetação e a interação entre a vegetação e a arquitetura e o urbanismo, né? Eu vejo uma coisa muito importante que precisa ser levada em consideração. Existem erros no sentido de manejo da vegetação existente, pré-existente, quer dizer, quando eu vou construir algo, né, eu não respeito necessariamente o comportamento e os riscos que esta vegetação existente pode causar numa nova edificação. Isto é um problema.
E outro problema é a colocação em lugares inadequados de vegetação nova, né? Então, colocar árvores que possam ameaçar, enfim, as habitações e os passantes, né? Então, isso se refere principalmente à questão de porte das árvores e as condições do solo onde elas são plantadas. Né? Ou as condições do solo que ainda são permitidas a ela. Então, eu sempre tem sido recorrente essa minha fala, no sentido de que a legislação nem sempre ela é feita levando em consideração todos os fatores. Muitas vezes ela leva em consideração fatores de preservação ambiental, e nesse sentido eu quero dizer ambiental no sentido de preservação de uma espécie. E eu estou falando exatamente da araucária. Tá? Então, eu vejo que a legislação ela é restritiva no sentido de permitir, né, que se retire a araucária por ser uma árvore protegida, com risco de extinção, que eu acho bem dúbio até essa interpretação, porque se nós considerarmos que sendo feito um manejo adequado e um incentivo ao reflorestamento com araucária, nós não teríamos esse risco. A lei ela está fazendo um processo quase que inverso ao que deveria ser. Ao invés dela proteger as araucárias, no sentido de se eu enxergar a araucária como um potencial econômico, ela não vai mais não vai sofrer mais tanto risco, porque dá para fazer reflorestamento de araucária, é viável para a colheita do pinhão, para o manejo da madeira. É maior, né, de crescimento, né? Isso, mas eu acho que nós vivemos uma época em que nós temos que repensar essa questão do tempo, né? Porque levamos em consideração o valor agregado do produto. Talvez isso seja mais importante do que pensar só na questão de linha do tempo entre plantio e colheita, né? E tem outros fatores aí envolvidos com a própria legislação que está sendo revista agora em relação a essa questão de crédito de carbono e tudo mais, que pode levar a outro lado. Mas especificamente o manejo da araucária em zona urbana. A araucária deveria se observar que ela é como a maioria das árvores, elas vivem em comunidades. A mata de araucárias, ela não é nunca uma mata pura de araucária. Né? Raramente tu vai encontrar araucária sozinha, certo, no meio do campo ou isso acontece na cidade. Porque houve desmatamento. Exatamente. Então, o que se faz? Está se retirando o subbosque, que é importantíssimo para a manutenção desta árvore. Não só tem um fator muito importante, que é a fixação de raízes. Imagina uma árvore de 10, 15 metros, a araucária às vezes ultrapassa essa altura, né? Ela precisa de uma sustentação de raízes muito significativa. Muitas vezes esse sistema de raiz ele depende de outras árvores para formar uma espécie de teia, né, que ancora esta grande árvore, que é um grande guarda-chuva sobre a floresta, sobre um bosque. Muitas vezes é permitido então que se retire o subbosque, mas há necessidade de deixar a araucária. E muitas vezes ainda com a construção da habitação sob a copa da araucária. Isso é um perigo. Isso é um perigo iminente, é um risco assumido. Sim. Né? Porque cai um galho ali. Pela queda dos galhos, pela queda dos pinhões, das falhas, das grimpas, né, que acontece. As pinhas. Todo mês de janeiro e fevereiro, as grimpas que caem dos pinheiros, às vezes são enormes. Um telhado como a gente chama, usando o nome comercial, brasilite aí, de 4 milímetros, não resiste a uma grimpa pesada. Né? Então... É porque vem o galho junto, né? Exato. Então, há um problema de interpretação, né? De escrita da lei, né? Que não especifica todos os riscos eminentes que podem haver, né? Da preservação desse exemplar único dentro de um lote. Então, as áreas de preservação de araucárias, elas devem estar compreendidas dentro de um conceito de agrupamento de árvores que hoje não tem sido levado em consideração. Tá passando uma ouvinte aqui, fez sinal, eu não consegui ver quem é, mas ela estava acompanhando o raciocínio do Benete. Tem um ouvinte aqui que está fazendo uma pergunta aqui, o nosso ouvinte, deixa eu ver como é o nome dele aqui, o Carlos Bravo, né, procurando os dados. Ele está fazendo o seguinte, está perguntando,
está ciente dos estudos sobre a extração de petróleo ter efeito direto na terra e temperatura climática, e também sobre fazendas com excesso de desmatamento, além da criação de gado sem pasto ter efeito na camada de ozônio. Por que não reflorestar com árvores frutíferas? O pinhão é uma árvore frutífera, né? O pinhão é uma fruta. É uma semente. Uma semente. É uma semente, comestível. Comestível. Não pode considerar fruta. Alguns dizem que é fruta, mas é semente. Tá certo você. Pois é, Benete, essa é uma questão, porque tem também, o professor Froese fez aqui um relato e uma projeção, né, sobre estes eventos que ele tem acompanhado como ambientalista desde 1976, que ele fala sobre a ocupação humana nos conglomerados urbanos. Entende? Que onde há muito concreto, onde tem o asfalto, a própria presença do homem faz com que a refração da luz solar ela diminua, né? Porque 70% desse calor deve voltar para o espaço e acaba sendo retido aqui na Terra, aumentando a energia circulante, que por sua vez aumenta a circulação aumenta o calor antes e depois a circulação dos ventos e a quantidade de chuva. Sim, todos esses fatores aí que o ouvinte listou, com certeza eles fazem diferença. Existe uma influência antrópica, talvez que ainda não seja possível mensurar, mas existe, obviamente, que toda ação humana ela tem algum tipo de reverberação no meio ambiente. Sim. Isso é inegável, né? Podem ser fatores positivos também. Eu, particularmente, tenho acompanhado algumas pesquisas e cada vez mais tende a acontecer isso, embora talvez ela não seja tão interessante para... todos sabem, né, que está sendo criada uma nova moeda mundial, que é chamada de crédito de carbono, né? Então, existem interesses econômicos muito significativos em torno dessa questão das mudanças climáticas. Então, também não vamos nos iludir, não vamos ser inocentes pensando que toda essa conversa aí, ela tenha só uma motivação ambiental. Ela tem uma motivação econômica, isso é certo. Que sempre foi. Agora, eu tenho uma teoria propulsora das grandes mudanças. Sem dúvida. Eu tenho uma teoria do ponto de vista humano, né? O homem ainda ele almeja, né? Ele tem como perspectiva o ganho, né? O ganho material, financeiro. Sim. E certamente que não vai se perder essa oportunidade. Hoje, se nós olharmos para o mercado, nós já vamos ver, isso não é de agora, teve uma paradinha com a pandemia, porque o foco mudou, mas essa questão das mudanças climáticas, desde uma verdade inconveniente lá do documentário do Al Gore, né, isso virou, né, uma motivação, né, vamos dizer assim, para o mercado, né, de focar, né, em produtos que tenham um apelo ambiental, que tem um apelo dito ecológico e tal, e isso se tornou um novo mercado, né? Então, isso é fato, tá? Mas eu tenho uma teoria que amadureceu durante a minha formação em pós-graduação em agroecologia aplicada, inclusive o professor Froese era nosso professor lá no curso, né? No sentido de que essa abundância, né, de carbono na atmosfera, né, muito grande parte dela, em função da queima de combustíveis fósseis, ela tem um fator secundário, né, que talvez seja primário, né, um fator secundário que é muito interessante que seja observado. E esse é um dos fatores, inclusive, para a gente pensar sobre a questão das árvores na cidade, que é que um fator limitante do crescimento das plantas é a presença de carbono na atmosfera. O carbono, na atmosfera nós temos 78% de nitrogênio. O ar que está entre nós aqui, Braulio, esse ar aqui, ele tem 78% de nitrogênio, 2,8% de oxigênio. Aí tem outros gases e o carbono é 0,028, acho, se eu não estou enganado. Ou seja, é um percentual mínimo. E o carbono é o que determina a fotossíntese das plantas. Não é a luz que limita,
não são os nutrientes que limitam, não é a água que limita. O que limita é o carbono. Quanto mais carbono atmosférico nós tivermos, maior o crescimento e a velocidade de crescimento e a formação dos tecidos das plantas. Isso é um fator fantástico, eu fico arrepiado quando eu penso nisso. E aí todos os anos, praticamente, a gente tem Até porque elas absorvem o carbono, né? Elas absorvem o carbono no processo de fotossíntese. Claro, elas fixam o carbono. Elas fixam. Esse elas têm carbono necessidade do carbono. Esse carbono atmosférico, ele vai para a formação do tecido das plantas, juntamente com os minerais que vêm do solo e a água, que é utilizada na troca, nas trocas gasosas. Então, essa água vem do solo, né? E em troca, vamos dizer, do carbono que a planta tira da atmosfera, ela libera umidade, água, vapor. Mas, enfim, todos os anos, praticamente, a gente tem colheitas recordes. Né? O agronegócio, né, diz que isso em função vamos dizer, os tecnocratas, por assim dizer, né? Eles dizem que isso é resultado de pesquisa genética, é resultado de adubação sintética e de agrotóxicos bem aplicados. Pois é. Porém, na minha opinião, eles estão utilizando um dado em benefício próprio. Econômico. Não, o dado é puramente econômico. Sim. Mas eles estão se apropriando de algo que acontece por conta da mais alta emissão de gases na atmosfera. Então, assim, é complexo, mas existem pesquisas já que fazem em ambiente controlado, em estufas, onde se bloqueia a entrada e saída de ar e se faz injeção de carbono naquele ambiente controlado. E a velocidade de crescimento das plantas é muito maior. Sim. Então, um fato hoje, isso é uma constatação que vai ser muito difícil de comprovar. Mas eu tenho memória de infância, eu não sei, eu sempre fui ligado com essa questão da observação da natureza. Antes ainda de ir para o curso técnico em agropecuária e tal, mas sempre fui observador. Até porque nasci, cresci aí em Canela, que tem muita vegetação. E especialmente no Chapadão, que é a localidade onde os meus pais sempre moraram, e eu junto com eles. Observando o entorno dos morros, porque morando no pé do Alpes Verdes, no pé do Morro Dedão, né, e do morro que faz divisa ali praticamente com o Parque das Sequoias. Olhando a vegetação, eu tenho certeza absoluta, hoje a nossa vegetação é mais verde. É mais verde. Sim. E outra constatação, isso de 28 anos de profissão de paisagismo. As plantas crescem mais rápido hoje. Isso pode ser aquecimento? Pode ser. 1 grau na temperatura pode fazer uma diferença enorme na velocidade de crescimento das plantas. Claro. Mas a maior disponibilidade de carbono com certeza faz diferença. Sim. Então, assim, a natureza é um organismo complexo. Existem muitos fatores em torno disso. Benete, mas voltando à questão da árvore, só para finalizar e a gente poder verdade, fechar um pouco esse assunto. As árvores crescendo mais rápido, né, não quer dizer que elas vão ter um sistema radicular mais forte. Elas podem crescer muito mais na parte aérea, mas não ter o mesmo desenvolvimento proporcional nas raízes. E aí vem umas dicas que eu quero deixar assim sobre a questão de enxergar as árvores como plantas, como seres protetores das pessoas. Tá? Então, aconteceu de cair árvore em cima de uma casa? Aconteceu. Provavelmente aquela árvore era inadequada para aquele lugar. Sim. A própria casa não estava preparada, né, para receber, porque o que acontece? É possível conviver construções e árvores perfeitamente, mas não quer dizer que essas árvores não precisam ter um manejo adequado. Sem dúvida. É arriscado. E que sejam árvores adequadas para aquele espaço. Exatamente, proporcionais, né? E aí, nesse sentido, um dos fatores que precisa ser levado em consideração, na minha opinião, quando acontece um evento climático extremo como o que aconteceu, a reação não deveria ser, eu quero derrubar todas as árvores que estão na volta da minha casa porque é perigoso. Não, a reação deveria ser, eu preciso repor aquelas que o vento derrubou. Porque essas árvores são a minha proteção. Elas são uma espécie de amortecedor do vento, né? Elas redirecionam. Isso há muitos anos atrás era pauta que não podia se deixar de falar de quebra-ventos. Não se usa mais essa expressão quebra-vento. Muito menos na zona urbana. Mas prestar atenção em onde eu estou plantando a árvore. Se eu vou fazer essa reposição florestal, onde eu estou plantando.
Tem solo, tem profundidade, as raízes vão se desenvolver bem ali, né? Vão ter facilidade ou dificuldade. Se elas tiverem dificuldades, eu estou plantando um problema, né? Então, prestar atenção no entorno e no conjunto da coisa. E eu diria assim, nós temos que pensar as árvores em 2 dimensões, né? Nós temos que pensar no particular e no público, né? O poder público tem uma responsabilidade que vai até parques, praças e ruas, por assim dizer. E a pessoa, o privado, ele tem responsabilidade sobre as suas áreas privadas, os seus terrenos, as suas áreas. Então, tem que haver uma certa sintonia entre essas 2 coisas. E o poder público, talvez agora, pela observação, e eu vou deixar essa dica, se tiver algum gestor público aí nos ouvindo, repensar a questão da densificação das construções. Vejam que se nós não tivéssemos terrenos baldios neste ano de 2024, nesse evento climático de vento aqui que nós tivemos, se nós não tivéssemos terrenos baldios, nós teríamos tido o sacrifício de muitas habitações. Porque esse tornado que passou por aí, ele passou quase que picando dentro dos terrenos baldios. Essas áreas, elas deveriam ser mapeadas e percebidas que elas têm um papel fundamental na manutenção das habitações no entorno. Se observar o tamanho do estrago que houve nas árvores nesses lugares, né, e a proteção que houve em relação às casas que estão no entorno disso, nós poderíamos computar e talvez até de uma forma matemática, né, mostrar que esses lugares deveriam continuar existindo. Porque no momento que eles não existirem mais, e isso depende muito mais do dono do terreno do que do poder público, hoje, né, da maneira que está, nós poderemos ter no futuro surpresas muito desagradáveis em relação a isso, né? Sem contar a questão da verticalização, né, das cidades que promovem o que aconteceu em Porto Alegre, que é a criação de corredores de vento, né, que derrubaram em sequência, efeito dominó, muitas e muitas árvores, porque entre os prédios canaliza o vento, né, e aí potencializa a velocidade dele e o maior estrago. Então nós precisamos atentar para esses fenômenos com um olhar de investigação, com um olhar de pesquisa, para entender o que é o melhor a ser feito daqui para frente. Não adianta plantar árvore na beira da rua, né, se não tem profundidade de solo. Essa Sim. árvore vai se tornar um problema. Árvores de grande porte embaixo de rede elétrica. A gente tem visto várias coisas assim que numa boa intenção criarão um problema logo ali na frente. Então essa é a mensagem que eu queria trazer, assim, de primeiro lugar, pensar que as árvores nos protegem. Esse é o primeiro fator, né? E tem várias outras funções, que não é só proteger do vento, elas diminuem a temperatura média, né? Isso que o professor Froese falava sobre a refração de calor. Elas servem de produção de alimento e abrigo para a fauna. Elas são verdadeiras esponjas quando chove, evitando enxurradas, porque litros e litros de água ficam acumulados na copa de uma árvore, né, durante uma chuva, e vão ser liberadas gradativamente, e boa parte dela as próprias árvores vão absorver, né? Então, o sombreamento, né? Todo mundo quer sombra para colocar o carro estacionado, mas ninguém quer plantar árvore. É verdade. Então, vamos repensar os nossos métodos, né, de como é que a gente quer a cidade no futuro. Isso serve para nós, pessoas físicas, né, e serve para os gestores públicos. E especialmente vamos focar na ideia de que eventos climáticos extremos vão acontecer, independente de ser por influência antrópica ou não, vão acontecer. Como nós podemos nos preparar melhor para isso e enxergar a árvore como um aliado, não como um vilão dentro desse processo. Verdade. José Francisco Benetti, muito obrigado pela sua reflexão sobre o papel das árvores nesses eventos climáticos, nos eventos extremos pelos quais temos passado, especialmente nesses últimos anos agora e mais recentemente agora, neste ano de 2024. A gente já começou tendo este evento do dia 16, mas já tivemos outros, né, no final do ano de 2023. Obrigado, professor, grande abraço para ti, e a gente espera que realmente nós passemos a refletir, né, sobre o papel das árvores, mas também
o nosso papel frente a esses acontecimentos, como nós podemos amenizar ocupando os espaços de forma mais inteligente e planejada. Obrigado, professor, pela sua participação. Grande abraço, professor José Francisco Benetti conosco aqui, encerrando o nosso quadro Turismo e Negócios, porque depois do intervalo a gente traz mais informações e tem a participação do Marcelo Garcia, do Bichos da Serra Pet Shop, vai falar sobre um evento aí, o Piquenique Pet, que acontece no dia 27. Dia 27 é amanhã, né? Então tá. Sábado, dia 27, não no domingo, como eu havia falado. Em seguida. Clube. E a hora certa? 8h40, temperatura que está nesse momento em 17 graus. Clube 885. Muito mais que rádio.